Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu sei que as eleições estão chegando aí no Brasil, eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre o tema. Eu não vou dizer para vocês qual é o meu voto e nem vou pedir para que vocês votem em candidato A ou B. O que eu quero falar são alguns princípios importantes que estão nas escrituras e estão nas palavras dos profetas vivos a respeito disso. Eu fiz alguns vídeos sobre política e evangelho, eu vou deixar aí na referência para que vocês possam assistir. O fato é que nós vivemos num mundo muito polarizado, onde dois extremos, eles vivem se atacando. A gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso na mídia, a gente vê isso entre nossos amigos e família. Às vezes, algumas pessoas deixam de ter um relacionamento sadio com alguém simplesmente porque a visão política daquela pessoa é diferente. E eu sei que existem temas muito importantes que envolvem as doutrinas que nós cremos, como, por exemplo, nós não acreditamos que seja certo fazer o aborto, nós acreditamos no casamento entre homem e mulher. Tem várias doutrinas assim e nós temos falado aqui no canal. Mas uma pessoa apoiar um candidato ou se unir a um partido que tem algumas dessas pautas não significa que aquela pessoa é má. Nem significa que ela se filia àquelas pautas e que ela tem que ser excomungada, tem que ser afastada. A gente tem que ver essas coisas com muito cuidado, porque podem existir bons membros da igreja em todos os partidos políticos. Isso que nos ensinaram nossos profetas recentemente. O presidente Oaks, ele tem falado muito sobre isso, falou sobre a Constituição, falou sobre amar nossos inimigos. Então, nós temos que entender que existem pessoas boas em todos os espectros políticos. Nos Estados Unidos e em outras democracias, a influência política é exercida pela candidatura a um cargo, o que incentivamos pelo voto, pelo apoio financeiro, pela filiação e pelo serviço em partidos políticos e pela comunicação contínua com políticos, partidos e candidatos. Para funcionar bem, uma democracia precisa de tudo isso, mas um cidadão consciente não precisa suprir todas essas coisas. Há muitas questões políticas e nenhum partido, plataforma ou candidato individual pode satisfazer todas as preferências pessoais. Cada cidadão precisa, portanto, decidir, em qualquer momento específico, quais questões são mais importantes para ele. Os membros devem, então, buscar inspiração sobre como exercer sua influência de acordo com suas prioridades individuais. Esse processo não será fácil. Pode ser preciso mudar o apoio a partidos ou escolha de candidatos até de uma eleição para outra. Tais atitudes independentes exigirão algumas vezes que os eleitores apoiem candidatos, partidos ou plataformas políticas cujos demais posicionamentos eles não podem apoiar. Esse é o motivo pelo qual incentivamos nossos membros a não julgar uns aos outros em questões políticas. Jamais devemos afirmar que um santo dos últimos dias fiel não possa pertencer a um determinado partido ou votar em um determinado candidato. Ensinamos princípios corretos e deixamos que nossos membros escolham como priorizar e aplicar esses princípios às questões apresentadas de tempos em tempos. Também insistimos e pedimos que nossos líderes locais insistam que as escolhas e filiações políticas não sejam tema de ensinamentos ou defesa de causa em nenhuma de nossas reuniões da igreja. E o que acontece? O Brasil, que é a minha principal audiência aqui, né? Acho que 90% das pessoas que assistem do Brasil, e tem muitos brasileiros fora do Brasil que estão preocupados também com as eleições. O que eu quero dizer para vocês é que nós temos o privilégio de exercer o nosso direito, o nosso sufrágio, né? De escolher um representante. Alguns que estão fora do país talvez não consigam fazer isso porque perderam o prazo de transferir o título, não sei o quê. Eu vou fazer isso. Eu moro em Provo, mas eu vou para a Conferência Geral domingo, vou assistir a primeira sessão e depois eu vou dirigir um pouco mais para chegar numa sala de uma escola onde vai ter uma urna eletrônica para votar. E eu quero votar, eu quero exercer esse direito. Se eu não pudesse, eu iria justificar. Enfim, alguns vão justificar. Mas se você tem a oportunidade de ir na sua zona eleitoral e fazer o voto, faça isso.
Os líderes da igreja, eles não dizem quem você deve votar, mas eles incentivam a gente a participar das questões políticas. Existem outras religiões que elas dizem, não, nós não somos desse mundo, nós não vamos participar, nós não queremos votar em ninguém, nós não queremos... Não é a visão que nós temos da coisa, porque os membros da Igreja de Jesus Cristo acreditam que eles não devem se contaminar com as coisas do mundo, mas eles têm que influenciar o mundo para o bem. Parte disso significa participar dos fóruns, dos grupos de discussão, se candidatar se você tem desejo, votar nas propostas que você acha que mais se adequam à sua família e à sua vida. Então, nós participamos. Agora, pode ser que o irmão que você visita como ministrador vai votar numa pessoa totalmente diferente, tem ideias diferentes. Cada um de nós vê as coisas de modo diferente. E é assim que é, a igreja é um lugar para todo mundo. Se a orquestra fosse composta apenas de, sei lá, violinos, não seria tão bonita quanto a gente tem um grupo muito grande, uma variação muito grande de instrumentos, né? Então, na igreja é assim, como a rede do Evangelho, citada na parábola do Salvador, ela colhe toda a qualidade de peixe, assim também é na igreja. Tem todo tipo de pessoas com todo pensamento e isso é bom que nós tenhamos diversidade. E nós podemos debater as questões, nós podemos opinar, nós podemos participar, mas sempre respeitando a visão da outra pessoa. Nunca se enfurecendo, nunca se exaltando, nunca xingando ou menosprezando a pessoa por pensar de um modo diferente. Pode ser que aquela pessoa pense de modo diferente porque ela tem um conhecimento limitado sobre a coisa. Pode ser que ela tenha um conhecimento muito maior do que você, por isso que ela pensa diferente. Enfim, existem muitas variantes, mas no nosso debate nós temos que aplicar os princípios do Evangelho. Na nossa ação, nessa democracia, nós precisamos lembrar que o nosso rei, o nosso Deus, o nosso legislador é Cristo. E falando sobre os efeitos da eleição, pode ser que haja segundo turno, pode ser que não haja segundo turno. Qualquer pessoa que se torne presidente pelo próximo período, de 4 anos, tem que ser apoiada pelos membros da igreja. Não significa que você precisa concordar com tudo, pode ser que seja a pessoa que você não votou que está lá, mas nós oramos pelos nossos governantes para que tomem boas ações. Nós apoiamos as coisas que são boas. Então, se o candidato que se tornar presidente não for o seu favorito, lembra desses princípios ensinados por Paulo, ensinado em Doutrina e Convênios. Eu separei aqui uma escritura que está em Alma 51, quando os nefitas têm uma época de desafios com relação à liderança do governo. Tem vários capítulos que falam sobre isso, coincidiu de que esse aqui é o que eu estava lendo na minha leitura diária do livro de Mórmon. Eu falei, vou trazer para o pessoal. E a democracia deles era frágil, porque constantemente pessoas queriam voltar ao sistema de monarquia que havia, outras elas queriam disputar a cadeira do juiz, que era o cargo máximo, que havia entre o povo, o cargo de governo máximo que havia naquela época. E nessa ocasião houve uma disputa entre o povo de Leí e o povo de Morianton. Eram nefitas, uma disputa interna, e podia gerar uma guerra civil. O que aconteceu é que o povo mandou para Paurã, que era o juiz supremo, o terceiro juiz supremo, filho de Nefia, que havia falecido, uma petição para que houvesse uma alteração na lei. Agora, essa alteração era substancial. Eles queriam instituir a monarquia, acabar com o governo dos juízes. Mas o Paurã, ele recusou aquilo, falou, não, isso aqui não vai acabar com o governo da terra, não tem como aceitar. E eles ficaram muito irados. E aí, a questão foi levada para o povo decidir. Então tiveram que se apresentar, não tinha urna eletrônica naquela época, mas eles tinham que decidir o destino da nação deles. E aconteceu que a voz do povo foi favorável aos homens livres, porque havia 2 partidos, os realistas e os homens livres. Os realistas queriam monarquia, os homens livres queriam a democracia, o sistema que eles tinham lá, onde a maior parte do povo decidia.
E isso reduziu os realistas ao silêncio, de maneira que não se atreveram a fazer oposição, mas viram-se obrigados a apoiar a causa da liberdade. Esses realistas eram a favor de reis, eles eram de alta linhagem, procuravam tornar-se reis. E essa foi uma época crítica para tais discórdias entre o povo de Néfo. Por quê? Enquanto eles estavam brigando internamente, tinha muito problema. Os lamanitas estavam indo lá querer atacar eles, destruir a nação. E é mais ou menos isso que eu vejo também no Brasil e em outros muitos países que têm problemas. Às vezes, nós estamos brigando tanto entre povo enquanto nós devíamos estar unidos e não percebendo esses grandes outros problemas que atacam todos os dias, né, o povo brasileiro e os povos de todas as nações. Então, nós temos que nos unir. Não significa que nós vamos concordar em tudo, mas nós podemos achar causas comuns. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. E se vocês verem, esses realistas, eles continuaram guardando rancor e ódio, tanto que lá no capítulo 61 eles vão se rebelar contra o governo, vão afastar Paorã e vão causar grande problema e dor para Moroni e para todos os nefitas, né? Mas eles colocam a casa em ordem, Moroni hasteia o estandarte da liberdade, mas olha quanta dor contra a morte, contra a tristeza, quantos problemas, porque uma parte do povo não aceitou o resultado das eleições. Então, nós precisamos saber que qualquer que seja o resultado, nós vamos apoiar as instituições, nós vamos apoiar a democracia e nós vamos ter esperança de um futuro melhor para o nosso país, porque os profetas, eles disseram que o nosso país vai prosperar, que o nosso país vai crescer. E se os profetas disseram, o que você acha que, seja lá quem for eleito para presidente, vai conseguir mudar o curso se nós guardarmos os mandamentos de Deus, mais e mais pessoas viverem os seus convênios, mais templos forem edificados e nós entrarmos e vivermos segundo nós prometemos lá dentro? Não há poder na terra ou no inferno que possa impedir o progresso do nosso país, porque o Senhor disse: guardardes os meus mandamentos, prosperareis na terra. E o Brasil faz parte dessa promessa, estando na terra da promissão, nas Américas. Então, vamos ter esperança para o futuro, mesmo que o resultado das eleições não seja como você quer. Agora, pode ser que seja o resultado que você queira. E aí você vai ficar feliz, vai comemorar, mas nunca menosprezar o outro lado. Mas, pelo contrário, tentar unir e dizer: vamos trabalhar juntos para que essas promessas se realizem mais rápido. O que mais os santos dos últimos dias fiéis devem fazer? Precisamos orar ao Senhor para que Ele guie e abençoe todas as nações e seus líderes. Isso faz parte de nossa regra de fé. O fato de nos sujeitarmos aos presidentes ou governantes, evidentemente, não nos impede de nos opor a determinadas leis ou políticas. Exige, sem dúvida, que exerçamos nossa influência de modo civil e pacífico, dentro da estrutura de nossa respectiva Constituição e das leis aplicáveis. Nas questões controversas, devemos buscar a moderação e a união. Tá certo? Obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu não sei bem ainda se vou conseguir gravar o Vem e Segue-me no domingo da conferência, então talvez vai ter uma exceção e o Vem e Segue-me vem nos próximos dias daquela semana, tá bom? Nós vamos terminar o livro de Isaías, mas vai ser um final de semana incrível assistindo a Conferência Geral. Espero que vocês possam ser inspirados e elevados. E não deixe de cumprir suas responsabilidades também como votantes, né, nesse domingo. Até a próxima, pessoal.